Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à 8ª aula de álgebra linear. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre vetores. Na aula passada a gente estava estudando eles de uma forma um pouco mais geométrica, um pouco mais intuitiva. Agora nessa aula nosso objetivo é estudar vetores de uma forma um pouco mais analítica. Então nós vamos colocar esses vetores que nós estávamos vendo no plano cartesiano ou em um espaço tridimensional. A gente sempre vai considerar que o ponto inicial do vetor é a origem desse sistema de coordenadas, seja o plano, seja o espaço. E dessa forma, então, o ponto final do plano do vetor vai acabar representando ele. Como nós podemos ver aqui, então, eu tenho um vetor no plano e eu vou poder representar ele simplesmente por esse ponto final, que pode ser representado por um par ordenado AB. De forma análoga, que eu tenho um vetor no espaço tridimensional e eu vou representar ele por uma terna ordenada, ABC. Dessa forma, então, eu vou poder fazer a soma de dois vetores, U e V, simplesmente somando as coordenadas correspondentes. Então, aqui eu tenho que o vetor U é ABC, o vetor V é D e F. Para me somar, então, eu vou somar a primeira coordenada com a primeira, A mais D, segunda com a segunda, B mais E, terceira com a terceira, C mais F. E para fazer a multiplicação de um número por um vetor, eu vou multiplicar cada uma das coordenadas por esse número, ok? Se eu tenho que um vetor definido por dois pontos, então um ponto A e um ponto B, e eu quero saber então as coordenadas desse vetor, eu vou simplesmente fazer o ponto final menos o ponto inicial. Então aqui o vetor AB, as coordenadas dele vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Então, com isso a gente já tem condições de fazer um exemplo. Eu estou considerando aqui três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu quero, então, determinar se existe um vetor V que satisfaz essa seguinte equação aqui. Então, tenho menos 2 vezes o vetor AB, menos o vetor BC, e eu quero que isso seja igual ao vetor AC, mais duas vezes este vetor V que eu quero determinar. Então, para me resolver isso, eu vou primeiro determinar quem é o vetor AB, quem é o vetor AC e quem é o vetor BC. Então, o AB é B menos A. O B é 0, 2, 2, o A é 1, 1, 0. Quando eu fizer as contas, então o AB vai ser menos 1, 1, 2. O AC, C menos A, então é 3, 0, 3, menos 1, 1, 0. Vai dar 2 menos 1 e 3. E o vetor BC vai ser C menos B, então 3, 0, 3, 0, 2, 2, igual a 3, menos 2, 1. Ok? Então, agora voltando à equação original aqui e substituindo esses valores, eu vou ter essa expressão aqui. Daí eu vou isolar o vetor 2V, então vou passar este aqui para o outro lado e vou reorganizar as coisas. Então aqui eu tenho menos 2 vezes o menos 1, 1, 2. Aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1. E agora este outro passou para cá negativo, então ficou menos o 2, menos 1, 3. Fazendo as contas, então multiplicando aqui tudo por menos 2 vezes menos 1 dá 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui, menos com o 3 fica menos 3. Menos 2 dá mais 2. Menos 1. Agora aqui dá menos 2. Aqui menos com menos mais, então vai ficar mais 1. E menos 3. Ok? Agora, somando os dois aqui, menos 1 com menos 2 dá menos 3. 0 com 1 dá 1. Menos 5 menos 3 vai dar menos 8. Só que aqui eu tenho 2V, então dividindo tudo por 2, vai ficar menos 3 meios, 1 meio e menos 8. Ok? Era mais ou menos isso que a gente tinha para estudar nessa aula de hoje. Então, escrever vetores de forma analítica, ou seja, por pares ou ternas ordenadas, e fazer operações com eles. Não esqueçam de conferir no Moodle para ver se tem algum material extra. Não esqueçam de fazer a atividade avaliativa. Boas semanas a todos e bons estudos!